Boa noite, estamos aqui para nossa live. Quanto tempo? Faz um tempinho que nós não aparecemos por aqui, mas estamos aqui porque a nossa missão continua e você é imprescindível neste lugar, entendendo que a proteção e a prevenção faz parte da nossa vida. Precisamos sim proteger as nossas crianças. Como vocês estão? Seja bem-vinda, Lu. Hoje nós vamos estar com a nossa querida Lia. A Pri também já vai entrar. Nós queremos te receber com um sorriso no rosto. Nós precisamos sempre sermos gratos, né, pelo dia que nos foi concedidos, porque é mais um dia onde nós podemos aqui, então, cumprir a nossa missão. E aqui no Projeto EPA, a nossa missão é qual? Proteger as crianças, trazer informação, proteção e prevenção. Então já chama o maior número de pessoas, encaminha essa live para outras pessoas, fala, vem assistir, vai ser bom, você vai adquirir informações que de repente você ainda não tinha e você pode trazer a proteção para sua criança. Vamos ver aqui. A Pri... Como é que vocês estão, pessoal? Sejam bem-vindos aos que estão agora. Também já dou boas-vindas aos que vão chegar depois e que vão assistir depois a live. Sejam muito bem-vindos. Que esse conteúdo faça total sentido para vocês, entendendo que as crianças são nossas preciosidades, não é? Nós precisamos verdadeiramente a cada dia buscar esse entendimento de trazer esse acolhimento, a proteção para as nossas crianças, porque a cada dia elas têm sido mais atacadas, cada dia elas têm sido mais roubadas em várias áreas, e nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a prevenção, né? Na verdade, o papel da escola na prevenção ao abuso sexual. Olha que interessante. Então, se você é professor, você precisa estar aqui. Eu já aceitei, Pri, mas vamos ver. Às vezes demora um pouquinho. Mas eu já aceitei já. Vamos fazer o convite para ver se vai? Vou convidar você para ver se vai. E a prevenção é um assunto que tem que estar em todo lugar. Aí eu acho que agora a Pri conseguiu entrar. Boa noite, Pri. Boa noite, Jaque, tudo bem? Boa noite a todos, espero que estejam bem. Tudo bem por aqui, graças a Deus. Então, tá bom, que bom. Então tá bom. Vamos ver Lu, se boa noite. acho que a Lia não entrou ainda, né? Que eu ainda não a visualizei aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Ela já deve estar entrando. Ela falou que não tá aparecendo ao vivo. Oh, Para mim também não estava, mas aí eu só procurei pelo EPA e cliquei e já aparecia ao vivo. São às vezes peças. acontece mesmo, não tem jeito. A gente já passou por várias aqui, né? Exato. Convidei a Lia, vamos ver se vai. Ela Oi! aí! Todas me veem? Todas me escutam? Estou vendo as Sim, duas. Vocês estão me vendo também? Sim, tô sim, vendo. Só milagrosamente que, sim. só que para Uhul. mim não estava aparecendo como ao vivo. Eu tive que clicar no perfil do EPA para aparecer ao vivo. Eu fiz a mesma Puxa. coisa. E pior que isso acaba atrapalhando, porque se o pessoal passa, não vê que tá ao vivo, acaba não entrando, né? Sim, Por isso, pessoas que estão aqui, encaminha aí o aviãozinho para todo mundo, para o pessoal saber que tá tendo live, que a gente vai falar de algo muito importante. sim. Exatamente. Eu já vou até fazer o meu também, já vou encaminhar para algumas pessoas. Meninas, fazem isso também, para os seus amigos, vou mandar aqui, vou nem olhar para quem. Também Vou só não sair olho, só mandando. mando. Porque é importante, né? Porque já que não tá aparecendo, já enviei para os Exato. meus aqui, para o pessoal tá ali acompanhando a nossa live. Já enviei para alguns. Tudo bem, Lia? Tudo bem, dia Então tá bom. corrido, mas tá bem. Quando o dia é corrido, é sinal que foi mais produtivo, né? Por um lado, quando eu falo, eu tive um dia corrido, tô cansada, eu olho assim, nossa, valeu a pena, porque ele foi produtivo. É ruim quando eu me sinto assim, nossa, esse dia hoje não fiz nada, né? E tá aqui nessa live para mim
encerrar o meu dia com chave de ouro, né? Porque a nossa missão, né, é o propósito da Jaque, da Pri, da Lia, né? A gente vai falar de um assunto assim muito importante. Eu acho que não tem nenhum que a gente não fale que é importante, né, Sim, meninas? com certeza. Todos é crucial, é importante para as famílias, né? E hoje a gente vai falar sobre a escola, né? O papel da escola na prevenção ao abuso. E para começar, a gente tem alguns tópicos, né, para abordar com vocês. Para começar, o que é o abuso infantil? Vou começar, tá, meninas? Tudo bem, pode Beleza, ir? então. O que é o abuso infantil? Né? O abuso infantil, ele é quando a criança sofre qualquer tipo de violência, seja maus tratos, seja negligência, né? Seja em formas de psicológico, emocional ou físico, né? Pessoas que, crianças que apanham, tomam, sofrem, desculpa, sofrem algum abuso físico, né? Como maus tratos, né? Ou psicológico, quando é uma criança que de repente a gente vê, infelizmente, vários casos de crianças que às vezes elas ficam encarceradas, né? Ou elas são maltratadas psicologicamente com palavras, né? Emocionalmente, com situações no qual a deixa elas constrangidas. Então, existem vários tipos de abuso contra a criança, né? Porém, a gente quer falar de um específico, né? Que é o abuso infantil. E, infelizmente, os abusos contra crianças, contra os vulneráveis, né? Que são crianças e adolescentes, eles são normalmente realizados por pessoas muito mais próximas das crianças, né? 82,7% dos abusadores são próximos da criança, são pessoas de bem de pertinho, ou seja, familiares, parentes, amigos, pessoas que estão mais perto da criança, né? Eu sonho ainda com um dia em que a gente venha falar ao contrário. Uma colega esses dias mandou para mim uma reportagem e de uma pessoa falando exatamente sobre o abuso ser por pessoas próximas. E aí eu falei para ela, infelizmente a gente sempre tem que falar esses números e infelizmente eles crescem muito. Mas eu sonho com um dia que nós vamos falar que 82%, 90% dos protetores são pessoas de perto, são familiares, pai, mães, tios, são pessoas próximas. A gente sonha com isso, por isso que a gente traz aqui informações, tem conteúdos, tem vídeos, tem lives, tem podcasts, porque a gente quer alcançar a erradicação, certo, meninas? Às vezes eu erro nas palavras. Erradicação do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Então, eu quero falar para vocês sobre o que é os tipos de abuso, né? Porque tem ali a consideração do que é o abuso geral, mas aí tem os tipos de abuso. Abuso físico, quando a criança ela leva tapas, socos, ela é maltratada, ela é beliscada, puxa cabelo, né? Quando, infelizmente, pessoas chegam ao extremo de queimar a criança, de acorrentar a criança. Então, esse é a violência física contra a criança. Tem o abuso psicológico. Desculpa que a minha garganta está meio pegando hoje. São crianças que sofrem ameaças, atitudes que fazem a criança se sentir desvalorizada, se sentir para baixo, tirar a autoestima da criança, né? São palavras, né, que constrangem a criança, que deixa a criança reprimida, retraída. São palavras que é sempre negativa contra a criança, né? O bullying é uma forma de abuso psicológico contra a criança. Pode acontecer dentro de casa ou fora de casa, inclusive nas escolas. Infelizmente, nós temos muitas
a gente vê muitas reportagens sobre bullying nas escolas, né? Tem acontecido muito entre as crianças, então é algo que afeta as crianças psicologicamente, né? Tem um abuso sexual. Na verdade, eu vou falar outro abuso antes de chegar no sexual, a negligência. A negligência é quando os responsáveis eles não oferecem o necessário, né, para o cuidado da criança, como alimento, né, roupas, um tratamento adequado, um ambiente familiar, né, limpinho, né, um levar à escola, né, tudo as necessidades essenciais da criança, né? Ou quando esse adulto ou responsável não se importa se a criança precisa de algo, né? Então isso é a negligência. E por fim, o abuso sexual. O abuso sexual, ele pode ser com contato físico ou sem contato físico, a partir do momento que uma pessoa, por vontade do seu mero prazer, alicia ou toca no corpo da criança de forma maliciosa para que o seu prazer seja satisfeito, né? Onde a criança ali ela é usada como instrumento sexual, né? De uma outra pessoa sem o consentimento da criança, sem o consentimento ali do adolescente, porque a gente aborda aqui tanto infantil quanto adolescente, porque os adolescentes, gente, também sofrem abuso sexual, não são só as crianças. Adolescentes também, a gente às vezes imagina que por o adolescente, às vezes, já está ali numa fase onde a parte sexual está mais ativa, né? Hormônios e tudo, eles não passam sim. Principalmente quando eles não teve a informação na infância. Então, pode ser que eles passem a infância inteira não passou por situação de abuso, mas quando chega na adolescência, de repente, ele pode se encontrar numa situação e nessa situação ele não saber como fazer, o que fazer, porque às vezes ele é desacreditado, às vezes tem uma circunstância na família em que ele acha que ninguém vai acreditar, aí vem o medo e todas outras circunstâncias. Mas a gente precisa entender que tanto crianças quanto adolescentes são totalmente vulneráveis a abusadores e pedófilos, a pessoas ali com toda a malícia e a intenção de cometer um abuso, né? Então, o abuso sexual ele pode ser com contato físico, sem contato físico, no ambiente virtual também, nos jogos. Então, o abuso sexual ele está em várias frentes agora, né? Antigamente, talvez, quando ainda não tinha tanto esse acesso às redes sociais, a gente podia falar um pouquinho mais sobre o abuso do olhar ali e do físico. Mas agora também tem o virtual e que está fazendo milhares e milhares de vítimas, principalmente as crianças, né, meninas? Então, isso é muito importante a gente estar atento a isso. E para finalizar a minha parte aqui, como que a gente pode identificar sinais de abuso? A menina, vocês querem concluir alguma coisa que eu falei aqui para não se perder? Por mim tá ótimo. Eu tô só ouvindo. Beleza, Pode continuar. tá certo. Então, como a gente pode identificar sinais de abuso? Eu fiz algumas anotações, porque assim, às vezes eu e a Pri, a gente faz palestras, a gente faz oficinas, mas sempre tem algo novo. Sempre tem algo que a gente aprende mais. Sempre, principalmente porque as pessoas más têm uma criatividade para fazer as coisas do mesmo que as pessoas boas têm. Por isso que a gente sempre fala, o projeto dos bons tem que estar na mesa e já produzindo, porque o projeto dos maus já está lá em 2030, né? Então a gente precisa, a gente está o tempo todo aprendendo a mais, né? Então, muitas vezes é difícil para quem não sabe da informação, mas você que está aqui vai aprender isso hoje, é difícil para quem não sabe da informação identificar quando uma criança está sendo abusada. Porque normalmente essa criança não vai falar. A maioria tem medo. Ela se esconde porque ela foi ali, de repente não, provavelmente, né? Foi manipulada,
foi ameaçada. Então, ela sente medo, principalmente porque ela também sente culpa. Então, essa criança vai ter dificuldade de verbalizar. Então, o falar é a última coisa que a criança fala. Isso se ela fizer. Tem muitos adultos que nós conhecemos, milhares de adultos por aí, que passaram por abuso na infância e até hoje, nesse exato momento, nunca falou para ninguém. Ou se já falou para alguém, foi alguém que não tem um convívio, que não conhece, como, por exemplo, um terapeuta, um psicólogo, mas nunca contou para alguém que de fato poderia fazer algo por ela. Acolher, ajudar, proteger, acreditar. Então, esse é o último recurso da criança, né? E se ele acontecer? Então, nós precisamos, para que a gente possa compreender, perceber se uma criança está passando por uma situação de abuso, é preciso a gente estar atento aos sinais de comportamento. Todo comportamento sempre é alguma coisa, sempre. A criança mudou de comportamento, alguma coisa aconteceu ou alguma coisa está acontecendo. É preciso sempre investigar. Nunca descartem o abuso. Eu sei que às vezes é difícil, né? Nossa, eu preciso pensar no abuso quando meu filho mudar de comportamento. Sim, precisa pensar no abuso, porque pode estar acontecendo. Mesmo que ele seja virtual, mesmo que ele seja num olhar ou numa fala, alguma coisa está incomodando aquela criança. Então, se ela mudou algum comportamento, já é um alerta para você investigar, né? E nunca descartar o abuso. Então, medo repentino de certas pessoas ou lugares, isso é um sinal de você observar e ficar mais atento. A agressividade ou um isolamento, né? A criança, de repente, era bem extrovertida, ficou introvertida, ou a criança ela era mais calma, ficou mais agressiva, ou até era um pouco agressiva, mas ficou mais ainda, ou ela começa a se isolar. São sintomas, são sinais ali, na verdade, que a gente precisa observar. Mudanças bruscas de humor. Era uma criança muito calma, de repente ela está muito estressada, ou vice-versa. Ou era uma criança que ela era muito ativa e de repente ela se retraiu, ela já não sorri mais, ela fica sempre quietinha, sempre fica ali pensando, parece que está viajando na maionese, sabe? Sabe quando aquela criança fica assim, sabe, sem ação? De repente, é aquele momento que ela está pensando no que aconteceu com ela, né? Então, é importante a gente observar esses comportamentos. Dificuldade para dormir ou pesadelos frequentes. Por isso a importância da gente sempre perguntar para os filhos o que ele sonhou, principalmente quando eles têm pesadelo. Tentar fazer eles se recordar, porque às vezes o abuso se reproduz no pesadelo. Se torna um pesadelo na vida real, se torna um pesadelo também quando ele vai dormir. E isso dificulta a vida da criança, né? Então, é importante sempre estar acompanhando, né, o seu filho, perguntando para eles, né? Por isso a gente sempre bate na mesma tecla, né, Pri? A intimidade, o afeto, a conexão de filhos e pais, né? Do responsável com a sua criança, seja avô, seja avó, né? É importante, porque essa conexão vai trazer essa criança sempre falar com você quando algo estiver errado. Outro sinal, ferimentos, né? Ou hematomas sobre o corpo, né? Se essa criança de repente aparecer com alguns hematomas, é importante você investigar. Se essa criança usava roupas, camisetas, e de repente agora ela só quer usar roupas de frio, mesmo quando está aquele calor escaldante, observe isso também. Essa criança está escondendo algo, né? Seja abuso ou qualquer outra coisa, alguma coisa através desse comportamento, ela está falando, ó, alguma coisa em mim está errada. E de repente ela também não sabe identificar, então ela vai precisar de ajuda. Conhecimento ou comportamento sexual inadequado. Né? Às vezes a criança ela fica mais erotizada por estar passando por alguma situação ou estar sendo exposta também
a pornografia, por exemplo. Então, às vezes, a criança não está passando por um abuso de uma pessoa específica que está ali aliciando, fazendo algo com ela, mas ela está tendo acesso à pornografia, ou que alguém mostrou, ou que ela de repente viu através ali das redes sociais, né, da internet, e aquilo ali é um abuso contra a criança, né? Porque o cérebro dela não está preparado para aquilo. Então, automaticamente entra uma confusão e aí o cérebro dela começa a absorver aquilo e ela começa a ter comportamentos sensuais, eróticos, falas, né? E tudo isso são sinais que fazem a gente ficar em alerta, né? Então, para poder até introduzir aqui para vocês o nosso tema, né? Qual é o papel da escola na prevenção? Se faz importante a gente trazer um pouquinho do que é o abuso, dos sinais, para que vocês possam entender como que a escola pode agir e qual é o papel dela na vida da criança, né? Principalmente com relação à proteção e prevenção. Então, eu vou passar agora para... É a Pri, né? É a Pri que vai falar? Não, Não, é sou a eu Lia. agora. Perdão, Lia. Sou eu. Vou passar para a Lia e ela vai explanar um pouquinho para a gente sobre o papel da escola na prevenção, né, Lia? Isso. Isso. Ô, Lia, queria só te pedir uma licencinha antes de você Claro. iniciar, comentando a fala da Jaque. Eu acho que bastante dos sinais que a Jaque falou, né, são generalizados, mas muitos são do contexto familiar. E qual é aqui a importância do professor? Que sinais que os professores podem identificar? Professores, vocês são completamente fundamentais na vida das crianças. Muitos de vocês passam muito mais tempo com a criança na escola, na creche, do que os próprios pais. Verdade. Muitos de vocês conhecem muito melhor aquela criança, o olhar daquela criança, infelizmente, do que os próprios pais. Então, assim, é fundamental o papel de vocês na segurança e prevenção, porque vocês conhecem muitas vezes o olhar da sua criança, o olhar mais alegre, o olhar mais reprimido, o olhar mais peralta, o olhar mais cativante ou o olhar mais silencioso. Então, muitas vezes, vocês que vão ser os primeiros a identificar a mudança no olhar da criança. Porque uma criança que ela está passando por qualquer situação difícil, a primeira mudança é no olhar. Muitas vezes ela já não consegue mais te olhar olho no olho, não olha mais no amiguinho. Ela tinha aquele melhor amigo, ela não consegue mais ficar com o melhor amigo. Então você é fundamental nisso. Muitas vezes é você que vai perceber uma mudança física. Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, nós fomos dar uma palestra para um grupo de professores e eles identificaram o abuso porque a criança começou a cheirar fezes. E estavam achando que ela estava passando por negligência, não sabia se limpar direito, os amiguinhos já não queriam ficar mais próximos. E graças ao professor identificar esse mau cheiro na criança e ir conversando e conversando, a criança já estava com seu esfíncter, já estava sendo abusado e o esfíncter anal já tinha se perdido, vamos assim dizer, e ela estava com incontinência fecal. E foi graças à atenção de um professor que essa criança foi identificada ali um sinal de abuso. Então, professor, você é fundamental na prevenção e na identificação de um sinal de abuso, violência ou negligência. Quantos professores na creche que dão banho nas crianças? E aquele é o único momento que a criança vai tomar banho. Né? A criança já vai para casa ali de banhinho tomado, é você que viu todo o corpo dela. Muitas vezes a mãe não vai ver. Então você vai ser esse socorro que vai poder identificar e salvar essa criança. Então não quero trazer esse peso, né, para vocês, mas eu quero trazer esse olhar de carinho e de heróis e de salvadores de muitas crianças. Vocês são fundamentais na prevenção e para denúncia e salvar a vida de várias e várias crianças. Então, gostaria de parabenizar, em primeiro lugar, a cada professor que está aqui
nos ouvindo, assistindo essa live ou agora, ou vai assistir depois. É uma profissão linda, maravilhosa, necessária e salvadora em vários sentidos. Uau, isso aí, Pri, é verdade. Lia, é com você. Obrigada. Então, eu ia falar que as crianças, né, elas passam a maior parte do tempo na escola, né? Onde elas passam a parte significativa da vida delas vai ser ali na escola. E nesse ambiente elas interagem com os colegas, com os professores, né, com todos os funcionários, né, os diretores também. E por isso a escola ela tem um papel muito importante, né, na identificação precoce para identificar um abuso, e a gente vai entender aí um pouquinho mais, né, sobre isso. Então a gente tem a identificação do abuso, que é muito importante a gente identificar isso precocemente, né? E em muitos casos, as duas já falaram aqui, a Jaque e a Pri já falaram, que a criança ela pode não falar o que ela está sentindo, né? Não falar o que está acontecendo, mas as suas ações vão demonstrar. Ela vai ficar mais retraída, ela vai ter um baixo desempenho escolar. Então, através das ações, a gente consegue perceber que tem algo de errado com ela, né? E as mudanças de comportamento, ela vai querer se isolar também. Às vezes não vai nem querer ir para casa, não vai querer voltar para casa por medo de conviver com alguns adultos, né? Então a escola também precisa ter capacitação de profissionais qualificados, e todos esses profissionais, os professores, desde até as funcionárias da limpeza, todos os profissionais de apoio precisam passar por treinamentos, né, para identificar esses sinais de abuso nas crianças. E além disso, a gente também precisa saber como agir de uma maneira responsável para garantir que a criança seja segura, para garantir essa proteção dela, né? E a formação continuada sobre os sinais de abuso, sobre como a gente pode escutar, orientar essa criança de uma maneira mais respeitosa, e sobre as maneiras de lidar, né, com a denúncia quando for necessário, são fundamentais para garantir uma ação mais eficaz, né? Vou tomar água, meninas, espera aí, assim como a Jaque tá rouca, também tô hoje. E garantir um ambiente seguro e acolhedor para as crianças. Então, tem que ter um lugar que a criança se sinta valorizada, se sinta acolhida, protegida. E isso vai além das práticas pedagógicas, né? Esse espaço escolar precisa ser acolhedor e vai permitir que a criança se sinta à vontade para se expressar, né? Então, ela vai garantir, vai promover uma autoconfiança, a autoestima também vai ajudar a criança a perceber os direitos de se proteger. Uma criança que se sente segura, reconhecida na escola, ela provavelmente vai procurar ajuda de algum adulto, né, quando ela for abusada. E as escolas devem promover valores que dizem respeito, empatia e criar um ambiente mais seguro para todos os alunos, né? Sim. E também a gente precisa de uma educação preventiva. A escola ela pode adotar programas educacionais focados na educação para a prevenção do abuso, ensinar as crianças desde cedo como se proteger, os limites corporais, né, o que vocês já trazem aqui, falam sempre sobre a importância dos limites corporais, a importância de falar sobre um comportamento inadequado, né? E ensinar as crianças também a dizer não, que não pode tocar naquela parte do corpo, né? Então, isso também entra como um papel da escola. Agora eu vou falar
como se uma escola tiver um psicopedagogo, né, ou uma psicopedagoga, qual seria o papel, como que a psicopedagogia pode contribuir, né? Então, o psicopedagogo ele tem um papel importante de ajudar na identificação dessa prevenção também através das emoções, né, da criança, e ele vai ajudar a criança na identificação das dificuldades emocionais, dos comportamentos. Quando ela sofre um abuso, frequentemente ela muda o seu comportamento. E o psicopedagogo escolar, né, ou institucional, ele é treinado para perceber essas mudanças também, né, não só os professores. Pode ser que a criança apresente dificuldades na concentração, falta de apetite, ou um apetite maior também, né, uma compulsão alimentar que antes não comia, aí agora passa a comer mais. Isolamento social também, dificuldades para aprender, e muitas dessas alterações, elas não são fáceis de identificar de imediato, né? Mas o psicopedagogo, ele está ali para ajudar os profissionais, né, e os funcionários da escola a identificar esses sinais de abuso nas crianças e nos adolescentes. E também acolher, né, dar um suporte psicológico, dar um suporte emocional para as crianças, né, para que elas consigam se expressar. Pode ser através de uma atividade lúdica, pode ser através de uma dramatização, de um desenho, pode ser até, igual a Jaque falou, né, vamos desenhar o seu sonho. O que você sonhou hoje? Então, a gente trabalha muito isso, né? E ajuda a entender a criança a entender e a desenvolver as habilidades dela emocionalmente e trabalhar com essa criança, fortalecendo a autoestima e a autoconfiança dela. E esse apoio também, ele pode incluir atividades de expressões emocionais, que podem ser maneiras eficazes da criança verbalizar o que ela sente, né? Porque nem sempre é fácil falar realmente com palavras o que ela está sentindo. E era isso que eu trouxe para vocês hoje. Passo minha palavra agora para a Pri, se vocês quiserem complementar. Obrigada, Lia. Acho que como a Lia falou, né, o papel aí fundamental do professor, do psicopedagogo nessa identificação e nesse auxílio às crianças. Mas e agora? Identificamos o problema, identificamos uma mudança de comportamento, identificamos o olhar caído ou uma mudança física. O que fazer? Como denunciar? Para quem denunciar? E eu tenho medo. O que eu faço? Porque muitas vezes nós escutamos isso. Eu tenho medo de denunciar. Mas saibam que quando a gente não denuncia, a gente protege o abusador. A gente deixa a criança ainda mais vulnerável e suscetível ao abuso. E, infelizmente, a gente deixa outras crianças em situação de risco. Porque nós sabemos que, infelizmente, um abusador, ele não abusa somente de uma criança. É outra e outra e outra. E, normalmente, quando a gente denuncia, a gente dá voz e a gente encoraja que outras pessoas também realizem a denúncia, né? A gente sempre verifica casos que uma pessoa denunciou e aí a gente ouve, nossa, depois dessa denúncia apareceu uma, apareceu outra, e outra, e outra, e outra. Então, quando a gente toma a iniciativa de denunciar, é um ato de muita coragem e você é o primeiro da fila, vamos assim dizer. Já viu quando muitas vezes libera a fila de um casamento para comer, do buffet, e todo mundo tem vergonha? Aí um levanta, a hora que você vai ver, tá todo mundo atrás. Então, a denúncia é mais ou menos assim. Quando você se levanta, você encoraja que outros também se levantem. E quando você denuncia, você sim protege a vítima
e vamos atrás de realmente quem é culpado. Mas aí você vai falar assim para mim, poxa Priscila, mas muitos não são punidos, a nossa justiça é falha, muitos pagam ali uma fiança e não acontece nada. Infelizmente eu vou te dizer que é verdade. Mas aquela criança, ela vai se sentir protegida, ela vai se sentir amada, ela vai, poxa, não deu certo do abusador ser preso, mas alguém tentou me defender. Alguém olhou para mim, eu sou importante. Então eu vou te dizer que um pouco da dor é sanada. Um pouco da dor será sanada. Então, tenham esse olhar de amor, de preocupação e defendam a vítima e não o culpado. Então vamos lá. Percebi mudanças de sinal. Percebi mudanças no comportamento. Mas eu não tenho certeza que é um abuso. Eu devo denunciar? Sim, devemos denunciar. Porque daí os órgãos competentes vão verificar se é ou não um abuso. Mas a sua parte de identificar uma situação de possível risco e denunciar foi feita, né? O seu papel foi cumprido. Então, mas aí a criança chegou até você e contou do abuso. Ou ela contou para o amiguinho contou para o professor. Ou você está vendo sinais expressivos ali de violência ou de negligência. O que eu faço? Primeiramente, se a criança foi até você para contar, retira essa criança do meio da multidão, retira essa criança próximo das outras crianças. Então, neste momento, chama um monitor para ficar na sala para você, chama alguém, ou fale para essa criança, não tem ninguém para te ajudar nesse momento? Olha, só um minutinho, eu vou encontrar alguém para ficar aqui com a sala e eu já vou falar com você. Mas realmente volte para falar com essa criança. Escolha um lugar reservado, particular. Leve caneta e papel. E tudo que essa criança te relatar, você escreve. Mas principalmente, não julgue e deixe a criança falar o que aconteceu. Não induza a criança a respostas. Mas ele pôs a mão? Mas ele te ameaçou? Mas foi assim? Então, deixe a criança contar. E por que você deve escrever e relatar tudo? Então, é como se você realmente estivesse fazendo ali um resumo, um relatório. E depois você deve, então, levar isso à direção. Para quê? Para que essa criança não necessite ficar contando a história mais uma vez, e outra vez, e outra vez, se revitimizando, tendo que contar e lembrar de tudo o que aconteceu. Então, por isso que é fundamental nessa hora um lugar preservado, até mesmo para não expor essa criança, e anotar tudo. Leve à direção da escola e a partir deste momento vocês vão acionar os órgãos competentes. Seja o conselho tutelar, dependendo do caso, a polícia militar, né? Ou eu tenho medo. Eu tenho medo porque vai chegar até o pai da criança que fui eu, e o pai é violento, a família é violenta. Então, use o Disque 100. O que é o Disque 100? Disque Direitos Humanos. Lá você vai fazer uma denúncia totalmente anônima, vão ser abertos protocolos, e aí vão ser acionados os órgãos competentes, seja a Guarda Civil, Polícia Militar, Conselho Tutelar, Ministério Público, e aí em diante. Vai ser aberto um processo, essa criança vai ser acompanhada e o seu nome será mantido em sigilo e no anonimato. Então, por isso que é fundamental fazer esse acompanhamento. E principalmente, chame a criança, ouça a criança. E principalmente, além de ouça, mas diga que nesse momento ela está segura, protegida, ofereça segurança, mas nunca ofereça sigilo. Porque muitas vezes a criança vai falar assim, não conta para minha mãe, não conta para o meu pai, não conta para ninguém. Fala, olha, eu estou aqui para te ajudar, mas infelizmente nós vamos ter que contar para outras pessoas que possam te ajudar. Então prometa segurança, acolha, mas não prometa sigilo. Lembrando que
Se a gente guardar isso, estamos protegendo o abusador e deixando essa criança aí permanecer nesse ciclo de abuso. Então, é muito importante oferecer a segurança, acolher, mas nunca promova o sigilo, né? E como ajudar outras crianças a não passarem pelo abuso, né? A Jaque já falou como que a gente identifica, a Lia também falou da conscientização. Os professores têm que começar a dar mais aulas sobre educação sexual. E dar educação sexual não é falar sobre o ato, né? Nós já falamos muitas vezes aqui. Deveria ser uma disciplina obrigatória, né? Desculpa te Chamada interromper. educação sexual. Exato. Imagina, Lia, né? Só que, infelizmente, a gente tem, quando a gente fala de educação sexual, a gente já gela, né? Ai, o que vai ensinar para o meu filho? E o meu filho vai ficar pervertido e ele nunca teve contato com o sexo e agora ele vai saber, porque o que a gente aprendeu? A Jaque sempre fala nas palestras, a gente aprendeu que vai pegar uma banana, vai pegar um preservativo e ali vai falar sobre o ato. E, infelizmente, recentemente, nós vimos que até não dá nem para chamar de professora, uma orientadora, sabe-se lá do que, levou ali uma prótese masculina e ali levou o preservativo e fez várias coisas obscenas para as crianças, e a gente pode chamar até de um abuso. Essa orientadora cometeu ali um abuso, né? As crianças não estavam preparadas para receber tudo aquilo que ela levou, então ela não levou uma aula de educação sexual, ela levou uma erotização, uma sexualização, são coisas totalmente diferentes. Quando a gente fala de levar a educação sexual, ensinar o nome das partes íntimas, ensinar o nome das partes privadas, ensinar o consentimento, né? Quem toca, quem não toca, ensinar o limite corporal, né? Quem toca nessas partes privadas, quem toca nessas partes íntimas, ensinar que o corpinho dela tem valor, que o corpo do outro tem valor. Isso é educação sexual, Isso mesmo. né? Ensinar para o adolescente que há tempo para todas as coisas, que quando você ensina educação sexual, quantos adolescentes você vai perguntar por que iniciou a atividade sexual precocemente? Por curiosidade. Sim. E quando você ensina sobre o que é educação sexual, o que é o corpo, ele não vai ter curiosidade, porque ele já sabe. Então, por isso que é fundamental, né? A prevenção na escola vamos ensinar educação sexual corretamente, né? E isso é fundamental para que as nossas crianças sejam protegidas. E para fechar aqui, então denunciem e também ensinar as regras da proteção para as nossas crianças, né? Ensinar as nossas crianças que se alguém for tocar nessas partes íntimas, elas devem gritar não. Se alguém cometer algum toque que machuque, causa medo, vergonha ou dor, elas devam gritar não. Elas devam fazer um barulho muito alto para que incomode essa pessoa, esse abusador, para que outras pessoas possam ir ver o que está acontecendo, que ela deve fugir daquele lugar, contar para uma pessoa responsável, e se ninguém ouvi-la, ela mesma pode discar sim para se proteger. Porque, infelizmente, nós sabemos que muitas famílias, a criança até mesmo consegue verbalizar que aconteceu o abuso, ou é muito evidente no corpo e no comportamento que está acontecendo abuso, mas as famílias negligenciam, fingem que não estão vendo para não tomar nenhuma atitude. Então, é fundamental que as crianças também tenham acesso ao Disque 100, né? Que criança hoje não tem um celular na mão, que não saiba ali discar 100 e conversar com o outro da linha. Então, esse é o nossa live de hoje, falando sobre o papel fundamental, necessário, extraordinário, essencial, que é do professor, do educador, do auxiliar que cuidam das nossas crianças. Então, o papel da escola, o papel do merendeiro, o papel do porteiro, até mesmo o porteiro pode identificar um olhar, um comportamento, sabe aquele comportamento do adulto deixando a criança, uma mão boba, uma mão no lugar onde não devia, um beijo diferente ali na hora de um tchau, um porteiro pode identificar. O porteiro pode ser o salvador de uma criança. Exatamente. Então, às vezes é a merendeira que tem o contato com aquela criança, a criança às vezes tem mais intimidade com a merendeira.
Então, ele pode abordar essa merendeira para contar o que está acontecendo, né? E é importante também, quando a gente ouvir esse relato da criança, não sair contando para todo mundo. Você viu? Pro, vem cá. E chama outra pro, e na reunião chama, e vai passando de um para outro, você vai expondo essa criança. E aí, quando vai ver, todos na escola estão sabendo. Sabia que isso até prejudica muitas vezes a investigação? Nós temos um caso, infelizmente, de uma menina chamada Maria Clara, que ela foi abusada por um tio, ela denunciou na escola, e aí sim, um professor a ouviu, só que um professor veio e ouviu, chamou outro professor, que chamou outro professor, que chamou o diretor, e aí chamou a família. Quando a família chegou, quem foi receber a família no portão já foi receber a família chorando aos prantos. Em pouco tempo, toda a escola estava sabendo, né? Tanto professores quanto os alunos. Muitos alunos já não queriam mais brincar com a Maria Clara, porque a Maria Clara tinha sido abusada. E às vezes Muitos... a história se distorce também, né? Exato. Muitos já não queriam. Então, a Maria Clara ficou isolada da turma. Ela perdeu a amizade de muitos. E foram uma série de consequências que isso foi gerando, que a Maria Clara se suicidou. Temos o relato também de um jovem, um menino que ele foi abusado, e aí chegou na escola também a notícia, e uma mãe do amiguinho falava, não brinca com ele não, porque ele já fez aquelas coisas lá. Né? Não brinca com ele, porque ele já sabe daquelas coisas. Então, são vários e vários relatos. Muitas vezes as crianças fazem até mesmo brincadeiras, piadinhas. Então, é necessário preservar a identidade dessa criança. Por mais que você ouviu isso, isso dói. Né? Receber essa notícia de uma criança que ela foi abusada, muitas vezes nos desestrutura. Mas a gente tem que sempre lembrar, existe um adulto nessa história, e o adulto somos nós. E nós temos que nos posicionar como adultos maduros e ajudar essa criança, e não revitimizá-la, expô-la, ridicularizá-la, tirar ela da sociedade muitas vezes, porque nós quebramos um silêncio. Foi o que eu falei, nós não devemos prometer o segredo e o sigilo, mas não devemos expô-la. A gente deve levar o caso a quem realmente vai resolver. Ministério Público, delegacias especializadas, conselho tutelar. É para essas pessoas que devemos reportar. Não para outro, para outro, e para outro, e para outro, porque são pessoas que infelizmente não vão nos ajudar neste momento. Exatamente. Então é isso. Uau, que coisa linda. Né? É tão Alguém importante. tem... Pode terminar, Pri. Não, eu ia perguntar se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Vamos interagir aí, gente. Né? Se vocês já ouviram algum caso, né, que vocês queiram aqui compartilhar com a gente, né? Porque infelizmente, são muitos e muitos casos, mas também a gente tem muitas histórias boas aqui de professores que salvaram crianças, de professores que fizeram a denúncia, que tiveram coragem, que nem eu falo desses professores aqui de Atibaia, que identificaram 3 meninos que estavam sendo abusados e tiveram a coragem e denunciaram. Então, existem histórias tristes, como existem muitas histórias felizes, e vocês podem ser os protagonistas dessas histórias felizes. Exatamente. Inclusive, enquanto o pessoal pensa em uma pergunta ou quiser comentar alguma coisa, na última palestra eu fiz uma roda de conversa com algumas mulheres e a diretora comentou de um caso que ela pegou de uma criança de apenas 2 aninhos. Quem identificou o abuso foi a professora, porque a professora tinha acesso às partes íntimas dela, porque ela fazia a troca da fralda. E aquela criança estava sempre ali com as partes íntimas muito vermelhas, sempre machucadinha, e aquilo ali foi incomodando aquela professora, até que ela fez a denúncia, porque ela não precisa...
Apesar dela não ter provas visuais de vendo alguém fazer algo com a criança, ela viu uma prova na criança. Alguma coisa estava errado. Podia ser uma alergia? Podia. Podia ser uma irritação da fralda? Podia. A minha filha sempre teve bastante irritação com papel higiênico, por exemplo. Nossa, era só ela passar papel higiênico, ela já ficava toda vermelhinha. Podia ser várias coisas, mas ela não descartou o abuso, né? Então, ela fez a denúncia e na investigação foi constatado que realmente aquele bebê de apenas 2 anos estava sendo abusado. Então, aquela criança foi salva por uma professora de continuar a passar por aquela situação de abuso, né? E uma coisa é certa, gente. A infância, ela molda a gente para a fase adulta. A infância é a estrutura da nossa fase adulta. E ela é muito curtinha também. Então, se nesse tempo da infância nós não tivemos nós adultos não tivemos o papel de trazer para as nossas crianças o que elas realmente necessitam, incluindo prevenção e proteção, tudo que elas passarem vai para quando vai formar elas quando elas crescerem. E o abuso, ele é uma coisa certa. Ele é o sequestro da infância. Ele simplesmente sequestra aquilo que é mais lindo numa criança, que é a infância, que é pura, que é doce, que é leve, que é divertida, que é engraçada, sabe? Então a gente precisa ter esse cuidado. E é dever só meu? Só da Pri? Só da Lia? Não, é Não. dever de todos, né, Pri? Governo, escola, professores, todas as pessoas, família, é o dever de todos trazer essa ação, né, de proteger as crianças. Eu acho que não tem nenhuma pergunta, o pessoal não colocou nada. Acredito que então sanou aí um pouco, né, dentro do tema, sanou qualquer dúvida que alguém tivesse. Mas é tão bom fazer essa live com vocês e fica tudo muito mais claro, né? E eu espero que para quem assistiu tenha feito sentido. Fez sentido? Fez sentido? Compartilha com as pessoas, manda para os familiares, conhece professores? Manda para professores. Nós do Projeto EPA fazemos palestras, oficinas com crianças, palestra com adultos, treinamentos para professores, para que essa informação seja expandida, né? E a gente possa verdadeiramente fazer algo pelas nossas crianças. Porque o abuso sexual a gente não pode aceitar. A gente precisa eliminar, erradicar esse mal tão grande que assola as nossas crianças e adolescentes, né, Pri? Né, Lia? Sim, com certeza. Alguma Com consideração, certeza. meninas? Não? Não. É Ah, só, então tá bom. é isso mesmo, é agradecer aos professores por essa linda profissão, né? Aos Obrigada, professores. pedagogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, né? Que dedicam aí sua vida, seus estudos para cuidar das nossas crianças. E o quanto vocês são fundamentais. E voltando lá no início que a gente falou, muitas vezes, muitas vezes não, na grande maioria das vezes, vocês são aqueles que passam a maior parte do tempo com as nossas crianças, né? E só para concluir também, tinha uma professora do maternal, dos bebezinhos, e toda vez que ela ia trocar as crianças, ela pedia licença. Licença, licença, e a criança chegava em casa e falava, licença, e a mãe ia trocar de roupa, mãe, você não vai falar licença? A mãe começou a ficar constrangida e perguntou para a professora, mas o que você faz? Que toda vez que eu vou trocar meu filho, ele fala, licença, licença. E aí ela falou, não, porque toda vez que eu vou mexer no corpinho dele, eu peço licença. Que coisa linda, Então, né? Eu até me arrepio, exatamente. gente. Aquela criança, ela nunca vai aceitar um toque diferente no corpo dela, porque ela sabe que o corpo dela é importante, que para ser tocado precisa de licença. Exatamente. E é o que eu sempre falo. Eu espero que a gente nunca passe por essa situação de ficarmos acamadas e necessitarmos de um cuidado, né, especial com o nosso corpo. Mas eu creio que se um dia a gente passar por isso, a gente vai gostar que alguém chegue em nós e fale, licença. Agora é hora do seu banho. Licença. Agora eu vou trocar sua fralda. Licença. É verdade. Porque o meu corpo é tão importante quanto o de uma criança. O corpo de uma criança é tão importante quanto o meu. Exatamente.
Uau, é isso aí, Pri. Gente, que delícia de live. Vamos nos preparar para as próximas. Muito Com obrigada pela certeza. presença de vocês. Obrigada, Lia. Você é uma Eu que maravilhosa. agradeço Obrigada, o Pri. convite. Tamo junto. Obrigada, Vamos continuar Jaque. na missão para proteger as nossas crianças. Compartilhem, gente, por favor. Sim, Realmente esse assunto precisa chegar nas pessoas, tá bom? sim. É necessário. Agradeço a todos que ficaram com a gente até agora, aqueles que entraram, a Lia, Obrigada. o Tempo para Mim, Obrigada. a Elian, a Lu, a Marilene, então a todos que ficaram com a gente, Tempo para Mim aí. Gente, leiam esse livro, acompanhem o Tempo para Mim, é muito precioso também. Eu sou fã desse trabalho. Um beijo, obrigada, Paty. Beijo, meninas. Lia, obrigada pela parceria, assim, de Imagina, sempre. sempre conta Sempre comigo. de ouro, né? A sua participação com a gente, as informações que você traz. Jaque também, né? Imensurável aí, a minha parcerona. Tamo junto, Gente, Pri. tamo junto. Junto. É isso, gente. Vamos lá. Tamo junto. Gente, boa Beijo, noite. beijos. Até a próxima. Beijos. Beijo. Até, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.